Eu vou botar um negócio porque você molhou tudo aqui. Será que a gente consegue um papel? Eu vou pegar aqui. Oi? Desliga esses microfones.
Dentro de alguns instantes, terá início a sessão solene da Congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a posse do professor Dr. Mário Monteiro no cargo de professor titular do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da USP. Solicitamos que coloquem seus celulares no modo silencioso.
Bom dia. Antes de dar início, eu gostaria de solicitar que, se possível, todos sentassem um pouquinho mais à frente, quem puder. Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Sejam muito bem-vindos à sessão solene da Congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a posse do professor doutor Mário Luiz Ribeiro Monteiro no cargo de professor titular do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da FMUSP. Convidamos para compor a mesa a professora doutora Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, diretora da FMUSP. O professor doutor Paulo Manuel Pego Fernandes, vice-diretor da FMUSP. O professor doutor Ricardo Ferreira Bento, chefe de departamento e professor titular da Oftalmologia e Otorrinolaringologia da FMUSP. O professor doutor Renato Costa Monteiro Filho, professor emérito de Imunologia da Universidade Cidade de Paris e ex-diretor do Serviço de Imunologia do Hospital Bichat de Paris. Solicitamos a todos que, em sinal de respeito, fiquem de pé para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em que o Senhor, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, nação e salve, Brasil, sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, é o famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvelas forte impávido colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Nunca a terra mais garrida, meus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida não canseiro mais amores. A pátria amada, a nação e salve, Brasil de amor eterno seja seguro, como lámparas lentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, das-nos futuro e glória do passado. Mas serves da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, e quem te adora a própria morte, era adorada. E tantas vilas no Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Convidamos a professora doutora Heloísa Bonfá, diretora da FM-USP, para abrir a solenidade. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão solene da congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a posse do professor Mário Monteiro no cargo de professor titular do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Com uma calorosa salva de palmas, convidamos o professor doutor Aloísio Augusto Cotrim Segurado, pró-reitor de graduação e professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da FM-USP, para conduzir o professor doutor Mário Luiz Ribeiro Monteiro, novo empossado, à mesa solene.
Convidamos agora o professor Dr. Aloysio Augusto Cotrim Segurado para fazer a saudação ao novo professor titular. Bom dia a todas e todos. Inicialmente eu gostaria de saudar a professora Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, excelentíssima diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Paulo Manuel Pego Fernandes, ilustríssimo vice-diretor da nossa casa, o professor Ricardo Ferreira Bento, chefe do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, professor Renato Monteiro, que nos honra com a sua presença nessa sessão, o meu amigo e novo professor, Mário Monteiro, que será hoje empossado, os membros do corpo docente, discente, de servidores técnico-administrativos da faculdade aqui presentes, os colegas do corpo clínico e funcional do nosso Hospital das Clínicas, e estendo também meus cumprimentos de forma muito especial aos familiares e amigos do professor Mário e a todos que aqui estão. É com imensa honra e satisfação que hoje nos reunimos para celebrar um marco significativo na história da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A ascensão do professor Mário Luiz Ribeiro Monteiro ao posto máximo da carreira acadêmica em sua área de formação, a de professor titular da disciplina de oftalmologia do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da nossa faculdade. Momento que certamente se reveste de grande importância, não apenas para o Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, mas também para toda a Casa de Arnaldo aqui reunida. Um momento que não apenas enaltece a trajetória brilhante do querido colega Mário, mas que projeta novas luzes sobre a oftalmologia da nossa instituição e, sem dúvida, sobre todos os que hoje têm e terão o privilégio de com ele conviver nos próximos anos. Percebo na cerimônia que hoje realizamos um simbolismo de profundo significado que me emociona. Sabemos que os olhos, tão pequenos em sua dimensão física, abrigam, na verdade, universos inteiros. São eles que, como disse Machado de Assis, refletem tudo o que parece estar escondido. Assim, penso que assumem um papel quase mágico, conectando a realidade à subjetividade e permitindo-nos, muitas vezes, ver além do visível. Caro Mário, ao assumir seu novo e importante papel institucional, saiba que sua jornada simboliza aquilo que Carlos Drummond de Andrade tão sabiamente expressou. Há certas coisas que os olhos só enxergam quando olham devagar. Vejamos então o que o trouxe até aqui. Mário nasceu em Guaxupé, Minas Gerais, mas cresceu em Araçatuba, no noroeste paulista, cidade na qual seu pai, Dr. Renato Costa Monteiro, se estabelecera logo após ter se graduado na 30ª turma desta faculdade em 1950 e onde construiu uma sólida reputação como médico clínico, extremamente dedicado e humano no trato de seus pacientes, tendo ainda, nas poucas horas vagas, se consagrado como seresteiro dos melhores. Foi lá que nos conhecemos, Mário, nas férias de verão do início da década de 1970. Quando ainda éramos bastante jovens, aprendi a admirá-lo, vendo seu talento no campinho de futebol do Clube dos Médicos, mas, sobretudo, ao reconhecer o seu grande sucesso nos estudos. Soube que seu interesse pela medicina se revelou muito precocemente, seguindo o exemplo do Dr. Renato e de seu avô e tios médicos. Foi lá em Araçatuba também que me contaram que você havia sido aprovado no vestibular para ingresso na Faculdade de Medicina da USP em 1974, ano em que eu iniciaria a 3ª série do ensino médio, acalentando o mesmo sonho. A notícia foi para mim certamente motivo de grande alegria e, ao mesmo tempo, um sopro de estímulo e inspiração. Brevemente sonhei poder reencontrá-lo futuramente como colega de faculdade
o que de fato se concretizou no ano seguinte. Jamais, porém, ousaria imaginar que tal felicidade pudesse ser novamente sentida e de modo ainda mais intenso numa manhã como a de hoje, passados 50 anos, ao ter-me sido conferida a honra e o privilégio de saudá-lo em nome da congregação da nossa Faculdade de Medicina. A todas as pessoas aqui presentes, devo destacar que a trajetória do colega Mário em nossa faculdade foi nada menos do que brilhante. Sempre um aluno exemplar, graduou-se em 1979 em primeiro lugar, na 62ª turma, e na mesma colocação foi aprovado no concurso para a residência médica em oftalmologia, formação que concluiu igualmente com grande destaque e admiração dos colegas. Nos anos seguintes, aprofundou sua formação em neurooftalmologia nos Estados Unidos, atuando como Clinical Fellow na Universidade de Connecticut e na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Nesta última, sob a orientação do professor William Hoyt, a maior referência nessa área de atuação acadêmico-científica em todo o mundo. Retornando ao Brasil alguns anos depois, Mário inscreveu-se no programa de doutorado em oftalmologia da FMUSP, etapa que concluiu em 1992 com o estudo de pacientes com defeitos campimétricos atribuídos a tumores hipofisários. Ao longo das 3 décadas que se seguiram, o agora professor e pesquisador Mário nos permitiu perceber com muita clareza a sua forte vocação acadêmico-científica e o seu firme comprometimento institucional com a Faculdade de Medicina e com o Hospital das Clínicas. Acompanhando o desenvolvimento exitoso de sua carreira, somos unânimes em reconhecer seu enorme talento na formação de recursos humanos para a atuação profissional especializada e para a carreira acadêmica, e como pesquisador renomado no campo da neurooftalmologia, área para a qual vem contribuindo ao longo do tempo com vasta produção científica de impacto. Receoso de tomar demais o tempo da audiência, que hoje aqui está para celebrar com você sua importante conquista, não me será possível descrever em todos os detalhes sua memorável contribuição para a nossa instituição. Mas, do conjunto de ações que testemunhei em todos esses anos de convívio fraterno, decidi destacar especialmente seu grande empenho e dedicação no fortalecimento do programa de pós-graduação em oftalmologia desta faculdade, cuja gestão assumiu pela primeira vez em 2005. Sob sua liderança e contando com a colaboração de muitos colegas orientadores, o programa de pós-graduação em oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP tornou-se em poucos anos uma referência nacional com reconhecimento internacional merecido. Parabéns por esse grande feito, professor Mário. Como disse certa vez o pensador Merleau-Ponty, é certo que a vida não explica a obra, mas certo também que elas se comunicam. A verdade é que a obra a ser feita exigia esta vida. Estou certo, Mário, que o sucesso por tudo que já alcançou e pelo que ainda está por vir dependem do seu olhar meticuloso, de sua dedicação paciente e de seu forte compromisso institucional, qualidades que certamente lhe permitirão seguir contribuindo para a formação de novas gerações de médicos e pesquisadores e para o desenvolvimento da nossa faculdade, inspirando a busca pelo que está além do óbvio. Concordo com Clarice Lispector quando nos diz: eu não sou eu, sou os olhos que me veem. Desejo assim que seus próximos passos possam continuar sendo sempre iluminados pelo olhar carinhoso de sua esposa Denise, de suas filhas André e Patrícia, seu filho Daniel e de todos os que o querem bem. E que sua atuação seja sempre marcada pelo olhar que transforma, que guia, que cuida. Que sua visão ampla e perspicaz venha se refletir não apenas nos olhos dos pacientes, mas também nos corações de seus alunos e colegas. Afinal, como disse o padre Antônio Vieira,
Os olhos são as frestas do coração, por onde respira. E daqui vem que o coração, na presença em que tem abertos os olhos, por eles evapora e exala os afetos. Receba, querido Mário, em nome de todos nós, os mais sinceros parabéns e votos de muito sucesso na etapa que agora se inicia. Estou certo de que sua trajetória, já tão admirável, só tende a crescer e a nos inspirar sempre mais. Muito obrigado por nos permitir fazer parte deste momento tão especial. Daremos início à cerimônia de investidura do professor Dr. Mário Monteiro no cargo de professor titular. Ele receberá as vestes talares, que fazem parte do cerimonial acadêmico, herança da Universidade de Coimbra, constituindo o sinal exterior de uma autoridade que se destaca pelo mérito intelectual, materializado na obtenção de um título acadêmico por aquele que se destacou entre seus pares. Estas vestes talares são formadas por 3 peças básicas: a beca preta, sobre a qual é colocada a samarra, e o capelo, usado sobre a cabeça, ambos na cor verde. A tradição definiu uma cor para cada área do conhecimento, sendo verde a cor das ciências da saúde. A samarra é constituída por uma túnica, pendente dos ombros até a altura dos cotovelos, somente usada pelos reitores e, na Universidade de São Paulo, pelos professores titulares. O capelo representa o poder temporal, numa analogia à coroa real. Convidamos ao púlpito o protagonista deste evento, professor Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro, para a leitura do compromisso do cargo e assinatura do livro de posse. Bom dia a todos. Prometo ser fiel à causa da República, observar e fazer observar suas leis, o regulamento desta faculdade e cumprir os deveres do meu cargo, promovendo o adiantamento dos alunos que forem confiados aos meus cuidados. Então, aqui no meio. Vamos lá, eu tenho que ler. Tendo o professor Mário Luiz Ribeiro Monteiro cumprido todos os requisitos legais exigidos, declaro investido no cargo de professor titular do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da FMUSP. Parabéns.
Antes de iniciarmos os discursos de encerramento, gostaríamos de informar que os cumprimentos ao novo empossado deverão ser realizados no 5º andar da faculdade, onde haverá uma recepção preparada para receber os convidados ao término da cerimônia. Ouviremos agora as palavras do novo professor titular, professor Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro. Bom dia a todos novamente. Excelentíssima professora Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo professor Paulo Pego, nosso vice-diretor. Professora Luísio Augusto Cotrim Segurado, digníssimo pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, a quem eu agradeço profundamente pela honra de ser meu padrinho e pelas carinhosas palavras a mim dirigidas. Minha eterna gratidão, senhor. Sou Ricardo Ferreira Bento, ilustre chefe do nosso departamento, professor titular de otorrinolaringologia da nossa faculdade. E meu querido irmão Renato Costa Monteiro Filho, professor emérito de imunologia da Universidade de Cidade de Paris, ex-chefe do Serviço de Imunologia do Hospital Bichat, em Paris. Professores, professor Luiz Carneiro de Albuquerque, em nome de quem eu cumprimento os demais professores dessa casa. Professora Ana Luísa Hoffling de Lima, em nome de quem eu cumprimento os demais professores de outras faculdades aqui presentes. Dr. José Antônio de Almeida Milani, a quem eu cumprimento também os demais colegas do Hospital das Clínicas, colaboradores e colegas familiares, senhoras e senhores. É com muita honra que eu participo dessa cerimônia de posse no cargo de professor titular de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje é um dia de celebração, um momento de muitas recordações e de renovação do compromisso que eu tenho com esta faculdade. Eu frequento essa faculdade desde janeiro de 1974, quando aqui cheguei com 17 para 18 anos, tomado pelo entusiasmo de ingressar na 62ª turma dessa faculdade, um grupo repleto de mentes privilegiadas. Eu me senti orgulhoso de fazer parte desse grupo. Como disse o professor Luiz, eu vim do interior, mas eu conheci pessoalmente a faculdade nesse dia da matrícula, junto com o meu irmão aqui presente. Aí caminhei pelos corredores, vi de perto o Hospital das Clínicas, conheci a Atlética e criei um forte vínculo emocional nessa escola, né? Mas a minha ligação com a faculdade, na verdade, tinha começado muito antes, na infância. Dada a profunda admiração que o meu pai devotava à sua faculdade de medicina, né? Como ele disse, eu tenho 3 irmãos e uma irmã muito queridos, todos nascidos em Guaxupé, mas passamos toda a infância e adolescência em Araçatuba, distantes de São Paulo, onde meus pais tinham decidido iniciar a sua vida profissional. Mas eu, desde criança, ouvi os elogios feitos por meu pai, né? Um brilhante aluno dessa escola, formado aqui em 1950, né? Ele dizia a todos que por uma escolha assim, mais imediatista, decidiu construir a vida profissional no interior, onde ele, como bem lembrou o professor Aloysio, seguiu um contemporâneo seu, o tio Cotrim, Dr. Oscar Luiz Gurjão Cotrim. Foram ambos muito admirados e queridos em Araçatuba, onde deixaram um legado de excelência e humanidade. Muito cedo, mas por algum motivo muito cedo na minha vida, meu pai dizia que eu seria professor da faculdade, que eu iria seguir o caminho que o pai dele queria que ele tivesse seguido. Já que ele foi um brilhante aluno, o pai dele tinha queria que ele tivesse se tornado um professor. Uma fala que me causava uma certa ansiedade, né, pela responsabilidade que me transferia. Mas coube ao destino fazer com que isso fosse cumprido, e duplamente, já que meu irmão
e eu nos tornamos professores universitários. Meus pais, meu pai e minha querida mãe, que nos deixou muito cedo, nos ensinaram a importância de nos dedicarmos ao fim com estudos. Todos nós fomos bons alunos. Eles mesmos eram exemplos de alunos brilhantes durante sua vida estudantil. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu agarrei a oportunidade de cursar a melhor faculdade de medicina. Com muito entusiasmo, né? Aproveitei cada um dos cursos que ela me ofereceu. Eu optei pela oftalmologia apenas no 6º ano. Quando eu percebi que poderia exercer, além da oftalmologia, interagir com outras áreas da medicina que eu tanto gostava, particularmente a clínica médica do meu pai, a endocrinologia e a neurologia que eu tanto admirava. Eu escolhi também a melhor residência, aquela do Hospital das Clínicas, e tive a felicidade de ser recebido por professores da mais alta competência. Em particular, o professor Jorge Alberto Caldeira, que foi titular dessa casa dos fins de 83 até o final de 97, mas que nunca deixou de frequentar, e cujas vestes talares eu tenho a honra de usar nessa ocasião. Por generosidade dos seus filhos, entregue a mim pela Marina Caldeira, aqui presente, que eu agradeço. Eu me lembro muito bem do entusiasmo, assim, embora um pouco contido, como era o seu modo de ser, do professor Caldeira, quando eu disse que, ao final do 1º ano de residência, que eu queria aprender a neurooftalmologia e voltar para a faculdade. Mas eu lembro bem do apoio que ele me deu durante esse período. Lembro também do apoio de outros professores importantes da época, o Celso Antônio de Carvalho, Paulo Braga Magalhães, Sérgio Cunha. Não posso deixar de lembrar também o professor Suel Bujanra, que muito me ajudou, apoiou no início da carreira, e dos outros professores que se seguiram, o professor Newton Cara José, aqui presente, e o professor Remo Suzana, que me precedeu. E eu tenho também que lembrar de vários colegas, alguns que estão aqui presentes, alguns que infelizmente já se foram, mas que foram importantes durante toda essa carreira. Já citei o Dr. Milani, o professor Milton Ruiz Alves, Suzana Matayoshi, o professor Edilberto Olivalves, Marisa Polatti, Marcos Goldschmidt, Eurípides Moura, inúmeros deles que foram um misto de professores e companheiros de aprendizado. Alguns estão atuando até hoje com a gente. Eu fui ao exterior, regressei ao Hospital das Clínicas, logo fui contratado médico assistente, fui plantonista por muitos anos, para os mais jovens, em paralelo com as atividades ambulatoriais. Fui pós-graduando, depois professor livre-docente, fazendo progressos na carreira, mas mantendo muito forte o vínculo com a escola. Logo de início, o professor Caldeira me apoiou quando eu solicitei a abertura de uma unidade de neurooftalmologia. E pouco tempo depois, uma outra de doenças da órbita, que mantenho até hoje, e frequentando até muito recentemente, até hoje. Em 2005, eu aceitei o desafio que me foi dado pelo professor Newton Cara José, de incrementar o nosso programa de pós-graduação, e nós lutamos muito para atingir o nível de excelência, com grande destaque entre os programas de pós-graduação. Mas melhorar esse programa serviu também para mudar radicalmente o perfil de pesquisa da disciplina, que hoje tem altíssima qualidade, mas sem nunca deixar de atuar fortemente no ensino e na assistência, que é a nossa vocação principal. E agora, unidos ao programa de otorrinolaringologia, nós teremos enormes perspectivas de alcançarmos ainda mais nível máximo de excelência da CAPES. Todos esses anos eu tive a felicidade de participar da graduação, do ensino de mais de 400 de residentes, mais de 30 pós-graduando, pós-doutores, muitos são agora docentes aqui no nosso programa. Além das atividades de extensão exercidas nos ambulatórios, que sou responsável, como mencionei. São inúmeros colegas da clínica que ajudaram durante todos esses anos, e que eu gostaria de agradecer. Eu não posso deixar de agradecer também os colegas da otorrinolaringologia, aqui representados pelo Dr. Ricardo Bento, Dr. Luiz Ubirajara e alguns outros aqui presentes,
O nosso departamento é um departamento harmonioso e com muito sucesso. Ele é responsável por em torno de 1/3 do atendimento clínico e cirúrgico do Instituto Central, bastante pujante. E agradecer também colegas de outros departamentos que interagimos nas pesquisas, em especial a endocrinologia, a neuroendocrinologia, a neurologia, onde tivemos muitos trabalhos realizados, mas também outros na infectologia, reumatologia, etc. E é um privilégio ter uma disciplina de oftalmologia no maior complexo hospitalar do país e da América Latina, e na universidade sempre ranqueada entre as melhores do mundo. Quanto ao futuro, senhores, eu sei que tenho uma enorme responsabilidade, mas também um forte desejo de continuar contribuindo. E prometo trabalhar pela Universidade de São Paulo, em especial pelo departamento. Eu vislumbro um futuro muito promissor com a construção do Instituto Ovídio Pires de Campos, onde teremos mais espaço e oportunidades. Mas mesmo antes da sua efetivação, eu vejo enormes perspectivas de melhoras em cada uma das atividades, ensino, pesquisa e extensão. Todos sabemos que enfrentamos uma ameaça muito grande à qualidade da medicina com a proliferação descontrolada de escolas médicas e o crescimento de serviços precários de residência médica. Mas a nossa faculdade prima pelo ensino de qualidade, tem obsessão pelo ensino de qualidade, e eu lutarei fortemente para que isso esteja sempre presente na oftalmologia. Eu pretendo continuar a modernizar o ensino da graduação, com a incorporação de novas metodologias de ensino, formas de comunicação com os alunos, mas respeitando a diversidade dos mesmos e as expectativas dos estudantes. No ensino da residência, o objetivo é melhorar o ensino teórico e prático, sempre com a supervisão de assistentes e docentes de alta qualidade, e procurar sempre aumentar o número e a diversidade de procedimentos cirúrgicos aos quais os residentes são expostos durante os 3 anos de residência. Eu tenho a convicção que o correto é que o residente tenha uma formação ampla e completa, ele seja um oftalmologista completo. Para isso, eu conto com a ajuda de dezenas de excelentes colegas aqui presentes, muitos deles. Eu também vou procurar motivar, e tenho procurado motivar, e dar oportunidade a jovens talentosos do serviço. Fixar talentos é uma tarefa cada vez mais difícil nos dias atuais, mas é possível quando valorizando-os com promoção na progressão da carreira, com engajamento institucional, participação em grupos de pesquisa, participação no ensino, na representação da clínica em vários congressos, incluindo o nosso congresso de final de ano, que é sempre um sucesso estrondoso. Importante também a gestão de profissionais não médicos aqui, que são fundamentais para o serviço. Mantê-los motivados em ambiente prazeroso e, sempre que possível, auxiliando no que refere a melhorias da remuneração. Eu pretendo também contribuir melhorando os processos e os fluxos de atendimento da oftalmologia, trabalhando na geração e captação de recursos da clínica, para a clínica. Essa gestão financeira é difícil, inclui várias medidas em várias frentes, mas ela começa fundamentalmente na gestão correta do faturamento dos serviços prestados no Sistema Único de Saúde. Já temos feito grandes progressos nesse sentido. Também já estão em andamento, e pretendo continuar, várias iniciativas para melhorar o atendimento, entregar o acesso a diferentes exames realizados no ambulatório, possibilitar o acesso dos mesmos à distância. Temos feito a contratação de profissionais técnicos para auxiliar na realização dos exames, além da modernização constante dos equipamentos da clínica. E temos também excelentes perspectivas com melhorias e com a abertura de um novo centro cirúrgico ambulatorial, onde executamos 80% das cirurgias ambulatoriais do hospital são da oftalmologia. Nós estamos prestes a abrir um novo centro cirúrgico ambulatorial, a reforma do centro cirúrgico central, com a reabertura de salas, a reativação de leitos do hospital, tudo isso é um resultado de um esforço enorme que a diretoria clínica vem fazendo com muito sucesso. Participaremos cada vez mais da importante iniciativa
de engajamento na telemedicina. Já iniciamos a nossa participação e temos muito que crescer nessa área. E nas atividades de pesquisa, continuar a fomentar fortemente a pesquisa clínica das diversas subespecialidades. Obsessão por isso nós temos que ter. E também as pesquisas experimentais no Lean 33. Nossa intenção também é a criação de um setor de apoio à pesquisa clínica e uma estrutura facilitadora que atue auxiliando na obtenção de recursos para pesquisa. E tornar, na verdade, a pesquisa na disciplina cada vez mais rotineira, poderia dizer mesmo inercial, como são as atividades de ensino e de atendimento dos pacientes. Senhores, é uma enorme responsabilidade ocupar a posição que foi de João Brito, Ciro de Rezende, Paulo Braga de Magalhães, Jorge Caldeira, Newton Cara José e Remo Suzana Júnior. Eu me sinto confiante e darei o melhor de mim para corresponder às expectativas. E, para finalizar, eu não posso deixar de citar o apoio integral da minha família, dos meus pais, que, embora ausentes, estiveram sempre, fisicamente, estiveram sempre presentes em minha vida. Aos meus familiares, em especial os meus irmãos, meus filhos e minha esposa Denise, que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Muito obrigado. Convidamos agora o professor doutor Renato Costa Monteiro Filho, professor emérito de Imunologia da Universidade Cidade de Paris e ex-diretor do Serviço de Imunologia do Hospital Bichat de Paris, para saudar o novo titular. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar e cumprimentar a prezada professora Heloísa Oliveira Dutra Bronfá, diretora dessa Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em nome de quem saúdo também os demais membros desta mesa e todos aqui presentes. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou nefrologista, formado em Botucatu pela Unesp em 77. Nos últimos 40 anos atuei como pesquisador e desde 2010 fui nomeado professor, após um concurso, titular da Imunologia da Universidade Cidade de Paris. Agradeço ao meu irmão pelo convite, pela grande honra e uma grande enorme satisfação de estar presente nessa cerimônia de uma instituição tão respeitada, sem dúvida uma das melhores faculdades de medicina do Brasil e da América Latina. Tive o privilégio de interagir com essa faculdade, colaborando em projetos com a professora Heloísa Bonfá e com a professora Magda Carneiro Sampaio, com o professor Nils Câmara. Esses projetos, quando atuei durante a instituição no final dos anos 90, quando fui jovem investigador da FAPESP, nessa faculdade, por 4 anos, e foi extremamente produtivo. De fato, estou muito feliz e emocionado de participar dessa cerimônia de posse para o meu querido irmão, Mário Monteiro, como professor titular de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gostaria de salientar que, como irmão com quem dividi o quarto durante a nossa infância, a grande capacidade do Mário nos estudos, sempre com o primeiro da classe, mas sempre com muita humildade e muita simplicidade. Assim como o nosso querido pai, Mário recebeu enormes prêmios, o reconhecimento do seu desempenho acadêmico. Ele terminou, como já dito pelo professor Luiz Segurado, como primeiro da classe no final da sua formação acadêmica. Nem mesmo a perda inestimável da nossa mãe, no segundo ano de curso de medicina, foi capaz de impedir sua trajetória de sucesso nos estudos.
Como ele disse, tivemos a imensa sorte de contar com pais, irmãos e avós maravilhosos que sempre nos incentivaram e nos dedicaram a nos dedicar com afinco nos estudos e na medicina. Além de ser brilhante, ele sempre demonstrou extrema dedicação e humanidade com os cuidados dos seus pacientes. Desculpe pela emoção, mas... Também sempre esteve presente para ajudar os irmãos nos momentos de dificuldade, que é realmente uma das qualidades de humanidade enorme dessa pessoa. Mesmo na distância, pude testemunhar o reconhecimento nacional e internacional que Mário conquistou como oftalmologista, desde o início da sua carreira acadêmica, especialmente após obter a livre docência. Ele exerceu uma forte e constante atuação pedagógica na graduação e pós-graduação. Apesar da intensa atividade clínica, Mário formou inúmeros residentes e pós-graduandos, sempre primou pela qualidade da sua pesquisa clínica, translacional e experimental, acumulando em torno de 300 artigos publicados, sendo incluído recentemente entre os pesquisadores mais influentes do mundo. Mário, tenho certeza que essa posição como professor titular lhe permitirá de concluir os importantes projetos e contribuir ainda mais para a excelência dessa faculdade. Te parabenizo por esse sucesso tão merecido. Obrigado pelo convite. Convidamos agora o professor doutor Ricardo Ferreira Bento, chefe do departamento e professor titular da oftalmologia e otorrinolaringologia da FMUSP, que prestará sua homenagem ao novo titular. Bom dia a todos. Eu queria saudar a professora Heloísa Bonfá, nossa diretora da faculdade, o professor Paulo Pego Fernandes, que é o vice-diretor da faculdade, e o nosso pró-reitor, né, professor titular da disciplina de doenças infecciosas. Em nome deles, eu saúdo toda a mesa e também os colegas, todos aqui presentes, né, que demonstram, né, o quanto o Mário é querido, né, aqui em nossa faculdade. Eu, como chefe de departamento, eu já participo do departamento desde a década de 80, e já passei por vários professores titulares de otorrinolaringologia, né? Desde o professor Caldeira, o professor Newton, professor Remo, e agora o professor Mário. E eu diria que eu sempre tive como exemplo a oftalmologia, porque a gente está sempre junto, no mesmo andar, temos as reuniões do departamento, né, juntos. Nosso departamento sempre foi um departamento muito tranquilo, sem nenhum tipo de problema, de discussão, de nada, sempre para o bem da Faculdade de Medicina e para o bem do nosso departamento. Como o professor Mário disse agora há pouco, né, a gente tem uma atuação muito forte assistencial dentro do Hospital das Clínicas, né, com quase 1/3 dos procedimentos feitos dentro do Hospital das Clínicas são do departamento aqui entre otorrino e oftalmologia. Vamos ter a felicidade agora de ter sido contemplados com um novo edifício que vai ser construído, que é o Instituto Ovidio Pires de Campos, e onde a cabeça e pescoço irá ficar conosco também, e que já tem professores vinculados ao nosso departamento, com vinculação subsidiária, e isso vai fortalecer mais o nosso departamento. E eu conheço o Mário, né, dos corredores do Hospital das Clínicas, e da nossa atuação junto, né, e eu posso testemunhar o quanto que ele
se dedica à oftalmologia nesses anos todos que eu fiquei lá. Então, assim, mais do que merecido esse título que ele conquistou, né, por mérito, né, e eu tenho certeza que, apesar do peso que ele carrega nas costas, né, dos professores que o antecederam, né, que são professores muito maravilhosos, conhecidos, né, pelo Brasil inteiro, líderes de opinião, ele vai ter um peso pesado para carregar, mas eu tenho certeza que ele vai colocar mais tijolos, né, na oftalmologia e vai conseguir fazer com que o nosso departamento fique mais forte. Então, para mim, foi um prazer enorme e vai ser um prazer enorme conviver mais agora com o professor Mário como professor titular. A gente já conversa quase todo dia. E o professor Mário, na área de pós-graduação, que ele estava envolvido, né, antes agora da posse dele, ele fez uma revolução dentro da oftalmologia, né, elevou o conceito da oftalmologia, e nós, juntos, né, com o professor Luiz Ubirajara, que está aqui, que é o coordenador da nossa pós de otorrino, junto com o Mário, eles juntaram, né, os nossos programas, e isso vai fazer com que a gente ganhe mais. Então, eu só queria falar esse pouco de palavras, porque o Mário realmente, o nosso departamento só ganhou com a chegada dele lá, e eu tenho certeza que ele vai honrar a oftalmologia toda do passado dessa faculdade. Parabéns, Mário, e seja bem-vindo agora na nossa parte administrativa, né, que é o... Também convidamos o professor Dr. Paulo Manuel Pego Fernandes, vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP, para algumas palavras. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a professora Heloísa Bonfá, diretora da faculdade, com quem tenho tido o privilégio de convívio diário e de aprendizado contínuo. Professora Luísa Segurado, nosso pró-reitor de graduação, nosso amigo, e a quem eu desejo que continue subindo na carreira universitária em breve. O professor Ricardo Bento, nosso amigo também, chefe do departamento de otorrino. E Bento, eu queria só... Você sabe que essa questão do peso, né, prévio, eu faria uma outra analogia, que é a analogia de pilares. Eu acho que, na verdade, o nosso amigo, hoje é um dia de festa, Mário, muito bem-vindo a essa posição. Eu acho que tem pilares fortes que o precederam e que fazem com que ele já saia de um patamar mais alto. E que, aliás, é uma felicidade que acho que todos nós que estamos nessa posição temos. Quer dizer, esses 110 anos que vem aí de história, que chegamos onde estamos, porque muitos nos precederam e fizeram a parte dele, é o que eu acho que a gente tem que continuar fazendo para que daqui a 110 anos estejamos numa posição semelhante à que estamos hoje. Eu acho que esse faz parte do legado, e acho que nessa nova posição que você está assumindo, é uma posição que você vai ter mais condição de fazer o que você já tem feito a vida inteira, que é de trabalhar, de mostrar serviço, de fazer com que o oftalmo cresça. Mas nessa posição você tem a possibilidade, tem essa questão burocrática que o Bento comentou, que não é pequena, mas tem a grande vantagem de ter a caneta, né? Eu acho que cabe ao professor titular dar os rumos em cada uma das nossas disciplinas.
E eu acho que essa questão de dar o rumo em cada uma da disciplina é que faz com que nós sejamos grandes ou pequenos. Eu acho que o legado que a disciplina tem depende, para o bem e para o mal, depende muito do professor titular. E eu acho que, no seu caso, certamente para o bem da oftalmologia. Então, tenho convicção que a oftalmologia, que já é grande, continuará crescendo bastante na sua gestão. Somos contemporâneos. Eu acho que um dado que você colocou a questão de quando você entrou, né? No dia que você entrou na faculdade. Sabe que me fez recordar a aula inaugural, nós tivemos, talvez você também, a aula inaugural no Instituto Oscar Freire. E eu lembro que aquele dia a gente está meio zonzo, chegando, não conhece nada, e eu olhei ali e falei assim, puxa, parece que está todo mundo entendendo mais do que eu aqui. Acho que eu devo ser o piorzinho aqui da turma. E é interessante esse choque, esse primeiro impacto, né? E você na sua fala, me fez recordar desse primeiro dia, desse primeiro momento. Tivemos convívios na pós-graduação da CAPES, e acho que você colocou outro dado importante. A CAPES, todos nós temos sugestões e críticas a ela, mas ela, de fato, reformulou não só a pós-graduação, mas a pesquisa. Acho que nós todos, desta geração, passamos por isso. Quer dizer, aquela fase em que você... Eu lembro, quando eu era aluno de pós-graduação, o orientador fazia, o que você quer fazer? Não tinha linha de pesquisa, não tinha... Era uma ideia. Então, assim, tem uma ideia, sei lá, eu gosto disso, então tenho uma ideia de fazer aquilo. Isso hoje é completamente diferente, né? E completamente melhor. Completamente melhor. Eu acho que a gente, claro, tudo a gente paga um preço, mas eu acho que isso é claramente melhor. E eu queria juntar duas coisas que você colocou e que de fato, contamos com você e acho que isso deve fazer uma grande diferença. Uma é a questão do prédio Ovídio. O prédio Ovídio tem a questão do otorrino, do oftalmo, da cabeça e pescoço. Tem a questão de retenção de talentos, né, que é um dos lemas aqui da nossa gestão, da professora Heloísa e minha, que é uma coisa bem ampla, né? Não vamos discutir isso agora, mas é uma coisa bem ampla, e a gente tem trabalhado bem nisso. Mas a questão da pesquisa clínica, assim, contamos muito com você nisso. Assim, a gente existe uma ARO, Academic Research Organization, no INCOR. Eu sou presidente da comissão científica no INCOR atualmente, e a gente tem trabalhado bastante na reestruturação disso. Junto com a professora Rossana, temos trabalhado aqui na reestruturação, principalmente do ICHC, tendo em vista que o ICESP tem uma estrutura, o INCOR tem uma estrutura, a psiquiatria até certo ponto tem outra, mas a gente precisa... Tudo funciona bem, mas se a gente der um suporte melhor, uma estrutura melhor, como um todo, a gente é muito mais forte se juntarmos esforços e se, ao invés de cada disciplina tentar montar uma pequena estrutura, nós conseguimos montar uma grande estrutura que ajude muito, que ajude a negociação com grandes estruturas internacionais. Acho que esse é um dos nossos objetivos nesta gestão e nos próximos anos. Então, professor Mário, prazer, professor Renato, acabei me empolgando aqui com o Mário, acabei não citando, muito prazer em conhecê-lo e parabéns para a família, né? Seus pais deixaram um legado imenso, parabéns. E, Mário, assim, o que eu queria desejar a você é felicidades, muito bem-vindo, conte conosco, como sempre contamos como amigos, mas também na nova posição em que ambos estamos, e vamos trabalhar fortemente juntos. Eu acho que é fundamental, já te convido desde já, em nome da professora Heloísa e meu, para participar dessa reestruturação da pesquisa clínica no complexo, especialmente das disciplinas que estão no ICHC. Então, contamos muito com você e temos certeza que você vai fazer muita diferença nisso. Muito bem-vindo, obrigado e parabéns.
Para concluir essa etapa, chamamos agora a professora doutora Heloísa Bonfá, diretora da FMUSP, para compartilhar sua mensagem. Cumprimento inicialmente o professor Dr. Aloysio Segurado, nosso pró-reitor de graduação, a quem tenho uma amizade de muitos anos, convivemos juntos no comitê de crise, né, da pandemia, e a quem eu tenho uma enorme admiração pela capacidade de gestão e pelo sucesso com que ele desenvolveu todo esse processo de pró-reitor de graduação, que lida com quantos alunos, professora Luísa? 60 mil alunos. Uma coisa fácil lidar com 60 mil alunos, eu tenho aqui a minha deferência por isso. Professor Paulo Pego, com quem eu compartilho essa gestão, momentos muito bons e momentos difíceis, e que nós estamos juntos e aprendendo juntos nesse processo. Professor Ricardo Bento, chefe de departamento, com quem a gente tem muitas reflexões, em especial considerando aí a questão que ele tem trazido do departamento e a questão da cabeça e pescoço, que é um sonho que ele tem desde do concurso dele. Dr. Renato Monteiro, com quem eu tive o privilégio lá atrás de trabalhar junto e conhecer, e também agora o nosso novo professor Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro, a quem é o homenageado deste dia. Familiares, amigos, colaboradores, bom dia a todos de novo. Após tantas falas e um concurso brilhante, que, com justiça, celebraram a trajetória do professor Mário, cabe a mim, como diretora da Faculdade de Medicina, destacar o significado institucional desta posse. A promoção ao cargo de professor titular não representa apenas o coroamento de uma trajetória acadêmica brilhante. É, sobretudo, um pacto com o futuro. Um compromisso com a missão pública da universidade, com a responsabilidade de formar novas gerações, de contribuir para o avanço do conhecimento e de atuar com impacto institucional. Vivemos hoje um momento desafiador na educação médica. O conhecimento cresce em ritmo exponencial. As tecnologias remodelam continuamente a prática clínica, em especial em sua área. Os alunos demandam novas formas de aprendizado e a sociedade espera respostas cada vez mais ágeis e eficazes das universidades públicas. Neste contexto, a função de um professor titular ganha ainda mais relevância. É dele que esperamos não apenas excelência científica, mas capacidade de liderar mudanças, integrar equipes, formar talentos e contribuir para um projeto coletivo de longo prazo. O professor Mário já demonstrou que é possível alcançar a excelência como a transformação significativa da pós-graduação, da oftalmologia, o reconhecimento internacional da neurooftalmologia, entre outros feitos aqui citados. Agora, a expectativa institucional que se projeta, com a sua titularidade, é de que, com essa experiência, possa impulsionar outras áreas da oftalmologia, promovendo maior articulação, desenvolvimento equilibrado e fortalecimento do departamento como um todo. Nesse contexto, o prédio da Ovídio é um símbolo forte e terá o desafio da reflexão, da união com a disciplina de cabeça e pescoço. Queremos também que essa atuação esteja conectada com os pilares que norteiam esta gestão: a inovação, a sustentabilidade e a retenção de talentos. Inovar não é apenas adotar novas tecnologias, é desafiar modelos estabelecidos, estimular o pensamento crítico, buscar soluções criativas e transformar o conhecimento em impacto social. Essa visão precisa estar presente no ensino, na pesquisa, na assistência, na inovação e ser sustentada por uma base sólida de planejamento, gestão e sustentabilidade financeira. Sabemos que não é possível sustentar a excelência
sem um modelo de gestão comprometido com resultados, com a valorização das pessoas e com o uso inteligente dos recursos, que são escassos. A sustentabilidade financeira é hoje um fator essencial para garantir a permanência de talentos, a ampliação da infraestrutura, o incentivo à produção científica e a criação de oportunidades de internacionalização. Precisamos de lideranças que compreendam que planejar e gerir bem é também uma forma de cuidar da universidade pública, se não a única forma de cuidar. Também acreditamos que a formação do profissional de saúde do futuro exige mais do que conteúdo. Exige uma formação ética, crítica, com base científica sólida e comprometida com cuidado. E como repetimos com frequência nessa gestão, ensinar a aprender talvez seja o maior legado que podemos oferecer aos nossos alunos, pois o conhecimento, especialmente na área médica, praticamente dobra a cada 3 anos. Por fim, gostaria de prestar uma homenagem à família do professor Mário. E, em especial, queria prestar uma homenagem ao Renato, que está aqui, e o Carlos, que não pôde estar aqui. Sabemos que nenhuma trajetória acadêmica se constrói sozinha. O apoio silencioso da esposa, dos filhos, é extremamente importante. A compreensão diante dos desafios e a presença constante são partes fundamentais de qualquer conquista. A presença de vocês aqui, hoje, é também um testemunho de que essa história é, em muitos sentidos, coletiva. Professor Mário, parabéns por essa conquista. Que essa nova etapa seja marcada por generosidade, visão institucional e coragem para contribuir ainda mais com a construção do futuro de nossa faculdade. Obrigada. Gostaríamos de lembrar que os cumprimentos ao novo impulsado deverão ser realizados no 5º andar do prédio principal da faculdade. Anunciamos neste momento o encerramento da sessão solene da Congregação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para a posse do professor Dr. Mário Monteiro no cargo de professor titular. A Universidade de São Paulo agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia.